Reduzir, reutilizar e reciclar são os 3 R's aliados para dar nova vida aos têxteis, promovendo a economia circular e tirando dos aterros toneladas de vestuário. O projeto To Be Green, que se encontra em vários municípios do país, sobretudo na região norte, chegou a Sintra e expandiu-se para reduzir a pegada da roupa. Antecipando a obrigatoriedade de implementação de recolha seletiva de têxteis em 2025, o município de Sintra alargou o processo a todo o concelho numa parceria entre os serviços municipalizados de água e saneamento e a To Be Green, uma spin-off da Universidade do Minho, onde nasceu o projeto de valorização e reciclagem de têxteis e máscaras. A To Be Green é uma solução completa de valorização de têxteis e em particular vestuário em fim de vida, em que nós consideramos o descarte não um resíduo, mas um potencial resíduo de valorização para transformar em outros, manter o valor agregado e transformar em outros materiais. Muito do trabalho que fazemos é investigação e, portanto, aquilo que são as componentes técnicas é desenvolvido também com a colaboração de colegas investigadores na área dos têxteis. A outra dimensão, que é a que nós consideramos muito valorizador do nosso projeto, tem a ver com uma aplicação, uma solução de partilha de vestuário das peças que estão em boas condições, seguindo a hierarquia dos resíduos, de forma a que essas peças possam voltar a ser inseridas dentro do circuito de utilização. A roupa que é entregue é depois categorizada, analisada e que está em boas condições, é colocada na app, temos desenvolvido um algoritmo que calcula uma pontuação para essa peça, pontuação essa que eu posso usar para ou trocar por outra roupa ou que vamos ter de evoluir nesse sentido por outros produtos que estejam disponíveis em economia circular têxtil. Caso as peças apresentem danos, são encaminhadas para reciclagem e transformadas em novos tecidos, o que acontece no norte do país. Com o objetivo de chegar aos mais jovens, são realizadas ações de sensibilização nas escolas para dar a conhecer o projeto, como aconteceu na secundária Miguel Torga, em Queluz. Queremos chegar muito aos jovens, às gerações que estão mais engajadas, mais ligadas à questão da sustentabilidade, porque são estes públicos, de alguma forma, que ainda são muito consumidores, e em algumas faixas etárias o consumo de, entre aspas, de produtos de moda é muito, muito elevado, e portanto esse começa por aí. Temos todos de tomar consciência que temos de consumir muito menos e, em particular, moda muito menos e, se calhar, comprar menos, mas comprar de mais qualidade, porque permite uma maior extensão de vida. São sempre muitas sementes que se lançam, não é? Eu penso que eles, pelo menos, ficaram alerta para a problemática dos têxteis. Não sei muito bem se eles têm a noção de que o comprar excessivamente, o consumo excessivo, depois resulta em lixo excessivo. E, portanto, pelo menos ficaram em alerta que existem outras soluções para além do lixo indiferenciado para os têxteis. As pessoas costumam comprar sempre várias roupas e muitas vezes não é necessário, então é sempre bom reciclar em vez de estar a deixar assim por aí. Aprendi que a gente pode dar uma nova vida às roupas que a gente não utiliza mais ou que não nos serve, e também que há várias possibilidades de transformar uma calça em uma bolsa ou uma bata ou uma almofada também, ou estofado, algumas coisas assim. De acordo com o mentor científico do projeto, a To Be Green já tirou do aterro entre 50 e 70 toneladas de têxteis. Hello and welcome to Climate Now, and this month we're here in Ireland on this very special dairy farm which is aiming to become 100% climate neutral while also turning a profit. It's a big challenge, so can it be done? We've already achieved a 27% reduction in our carbon footprint. We're hoping to get this to about 50 to 65% in phase 2 and be climate neutral by 2030. Before that, let's take a look at the very latest data from the Copernicus Climate Change Service.
Globally, we've now seen extraordinary temperatures for 11 months in a row. We had the warmest April on record, 0.7 degrees Celsius above the 1991 to 2020 average. Europe saw a sharp contrast in temperature anomalies across the continent. It was much warmer than average in the east in particular. At the same time, Scandinavia was a few degrees colder than average last month. April continued to see above average precipitation in many northerly parts of Europe, shaded in blue on this map. The Easter holidays were a washout for many Europeans. This map of soil moisture anomaly for last month highlights how the land in northwestern Europe is wetter than average, contrasting with drier soil from eastern Spain to Turkey. Further afield, Dubai was flooded after a record-breaking deluge. Some parts of the Emirates saw the equivalent of 2 years' worth of rain in 24 hours. Now to our report on the challenge of creating a climate-neutral dairy farm. This 100-hectare farm near Cork is aiming to be a pioneer in environmental sustainability. The goal being to slash greenhouse gas emissions to zero and still make a profit. The first step for Farm Zero C project manager Padraig Walsh was to take stock of the situation. So we measured the carbon footprint of all the inputs and all the outputs of the farm. We created a model based on this as well, and then we were able to identify our biggest emitters. The assessment showed that the farm's biggest emitters are also its biggest revenue generators, the dairy cows. We could see that methane was a huge emitter for us. Over 50% of our emissions come from methane from cows, from these girls here, from them digesting their food and releasing methane into the atmosphere. There's no easy way to reduce methane emissions when the cows are grazing, although during the winter when the herd is indoors there are additives that do make a difference. We're getting about a 7% reduction in our methane emissions by feeding this cows during the housing period. And this chemical additive reduces methane emissions from storage slurry by about 75%. Each time the cows come in to be milked, the farm sees a spike in electricity demand, so they're testing how to fit wind and solar energy into a farming business. Meanwhile, in the fields, the emissions reduction solutions come from nature, not technology, as scientist Mary-Kate Doherty explains. So this is a multi-species field here, so that's 3 or more species of plants. So here we have chicory, plantain, white clover and ryegrass. So this was a big thing in reducing our carbon footprint. The chicory and plantain help sequester carbon and boost water quality, while the clover fixes nitrogen into the soil and avoids the need for carbon-intensive fertilisers. Lots of the fields here last year that have high clover didn't get any chemical fertiliser and still produce as much grass as the fields that did get chemical fertiliser. 10% of the farm is devoted to boosting biodiversity. Creating wetlands isn't profitable today, but the project aims to test so-called carbon farming, which would reward this type of landscape. This kind of area is providing a lot of benefits for the wider environment, and we feel farmers should be paid for that. To reach net zero by 2030, the business and academic partners need to find a sustainable methane reduction solution for the cows. They believe they can develop a climate-neutral business model for Irish dairy farmers and bring consumers of cheese and milk on board too. We believe that consumers will pay a premium for our lower carbon footprint products. We all need to tackle the emissions challenge together, and if we want farmers to reduce their own emissions, they're going to need to be rewarded for that as well. Well, that's all we have time for, but you can read a lot more about how our planet is changing on euronews.com/climate now. And I'll see you next time.
Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, continuamos a dar relevo à chegada dos portugueses ao Canadá. Hoje vamos conhecer uma história riquíssima. Laureano Soares irá falar à Câmara. O meu nome é Laureano Soares, nasci em Sobral de São Miguel, Concelho da Covilhã, Portugal. Vim para o Canadá em 1959, há 65 anos que vivo em Montreal. Para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, pela mão, de olhos rachos de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Sr. Laureano, muito obrigada de nos acolher no seu conforto. É com muito prazer que o recebo em minha casa, mesmo se a minha casa já não é minha porque já foi vendida.
e daqui a um mês devo lhe deixar o lugar para outras pessoas que compram, para outro proprietário que comprou a casa, nesse caso. É a última vez que os recebo em minha casa. É com muito gosto. O senhor recorda o dia que chegou ao Canadá? Sim, com muito bem. Me recordo muito bem do dia em que cheguei ao Canadá. Um dia cheguei aqui da parte da manhã, eram 8 horas da manhã, e o meu irmão Emitério Soares estava no aeroporto, à espera por mim, com 2 ou 3 moças quebequenses que faziam estudos superiores, e fui muito bem recebido, muito bem acolhido pelas pessoas quebequenses. Então, o senhor não é o primeiro a sair de Portugal e a emigrar para o Canadá? Da minha família, não. Foi o meu irmão Emitério que foi o primeiro que partiu em 1957. E quando chegou aqui, foi trabalhar numa quinta, num farm, como chamam aqui, em São Leonardo. E no ano seguinte, ele pediu aos proprietários se podiam fazer uma carta de chamada para mim, para que eu pudesse vir também trabalhar aqui. E deram andamento a isso, foram à imigração canadiana e tudo mais, e a carta de chamada chegou para mim, e concluí todos os exames e tudo que foi preciso, necessário nesse momento, e parti no dia 14 de maio de Portugal, de Lisboa, no fim de semana em que da inauguração do metrô e do Cristo Rei. Foi nesse fim de semana que foi a inauguração do metro de Lisboa e do Cristo Rei. Foi nesse fim de semana que eu parti. E nunca mais esqueceu? Nunca mais. E o senhor recorda o dia que chegou, se estava frio? Não, estava um dia maravilhoso, um pouco semelhante ao dia que esteve hoje aqui também. E tive uma boa recepção. Fui recebido para almoçar numa casa de uma família quebequense, que era o Sr. Geoffrion, que era primo de um grande jogador de hóquei que chamavam Bom Geoffrion. E foi um grande prazer, ficamos amigos com essa família bastantes anos. E o Sr. Laureano então chega, é muito bem acolhido, mas como é que foi feito esse conhecimento para que o senhor tomasse essa decisão final para dizer eu ainda hoje me encontro cá? Foi a partir do seu irmão que vocês comunicaram a melhor forma para chegar até Montreal? Sim, claro, era preciso fazer uma carta de chamada, como se diz ainda hoje, é a mesma coisa. Foi o meu irmão que fez a carta de chamada através do proprietário da quinta para eu vir trabalhar. Quando eu cheguei, já tinha trabalho aqui, já ia trabalhar. Eu cheguei sábado e na segunda-feira comecei a trabalhar no farm. E de certeza que o seu irmão lhe disse logo, não é fácil. A vida não é fácil nenhuma. Quando chega num novo lugar, a vida nunca é fácil. Em primeiro lugar, havia a dificuldade, a diferença da língua. É claro, eu quando cheguei não falava nada, não falava uma ou duas palavras em francês, bonjour, ou mais ou menos, nada mais. Mas como era jovem, nós éramos jovens os dois, todos os dois éramos solteiros, e a vida foi fácil, foi muito mais fácil para nós aprender a falar francês, porque nos ligamos imediatamente com a mocidade, a juventude quebequense aqui. E era uma juventude que frequentava estudos superiores, havia advogados, havia moças que trabalhavam no serviço social e tudo mais. Foi nesse meio é que eu, quando cheguei aqui, me integrei. E o senhor
quando conversa com o seu irmão, o plano era também de trazer os vossos pais para o Canadá ou não? Não se pensava nisso? A decisão era para que a família viesse toda para aqui. Mas como não podiam vir todos ao mesmo momento, vieram um de cada vez. O meu irmão veio em primeiro lugar através da imigração, eu em segundo lugar por carta de chamada, depois veio uma irmã minha também por carta de chamada, e depois um irmão meu que veio por carta de chamada, e assim a família chegou toda aqui. Mas a minha mãe não, também lhe fizemos a carta de chamada para a minha mãe e para o meu irmão mais novo, mas a minha mãe desistiu no último momento, simplesmente para que o meu irmão mais novo, que estava prestes a ser chamado para ir à tropa, para que ele pudesse vir para o Canadá. O meu pai faleceu, tinha os 6 anos. E nunca teve a intenção, o seu Laureano, chega ao Canadá, a adaptação e por vezes ocorre nos primeiros tempos de querer ir embora outra vez e não passava na sua cabeça isso? Não, nunca tive essa ideia de voltar quando depois de ver a maneira tão fácil de me integrar na vida aqui e no meio cultural e tudo mais, nunca tive a ideia nem o pensamento de regressar para Portugal. E dessa maneira eu casei com uma quebequense. Meus irmãos, que chegámos todos aqui solteiros, casámos todos com quebequenses. Seu Laureano, o senhor sabia que o seu irmão veio da imigração, veio de navio? Não, já veio de avião. E veio com outras pessoas do continente? Sim, houve 3 imigrações nos anos 50. A primeira imigração de grupo, através do Canadá, que o Canadá pediu mão de obra a Portugal, foi em 1953. Da minha terra, vieram 4 ou 5 pessoas. Também vieram da Póvoa de Varzim, que eu encontrei pescadores que me disseram que houveram pessoas que saíram da Póvoa de Varzim para emigrar ao Canadá. Certo, mas eu venho de Sobral de São Miguel. Mais para baixo, muito mais. É do Conselho da Covilhã. Uhum. E em 1955 houve outro grupo que chegou, que veio para trabalhar aqui, porque naquele tempo o Canadá estava construindo a linha férrea da Atlântico-Pacífico e precisava de mão de obra para trabalhar na construção da via férrea. Era duro? Era duro, sim, mas nós não trabalhámos nesse trabalho. Nós trabalhámos sempre no campo. Sim. E em 57 houve outra remessa, posso dizer, sim, sim. De portugueses que vieram. Foi nesse momento que o meu irmão veio, então, através da imigração para aqui. E quando chegou aqui, foi escolhido para ir trabalhar numa quinta, no farm, e aí trabalhou durante o verão, e depois, no outono, foi trabalhar para a construção. Então o senhor vai também trabalhar na agricultura? Sim, eu quando cheguei já vinha com o plano de trabalhar na agricultura, porque a minha carta de chamada era para esse destino. E fui trabalhar durante o verão. Em Montreal ou no Quebec? Na Vila de São Leonardo. Naquele tempo, a partir do Boulevard P9, não havia casas, só havia a Rua Jarry. Só existia a Rua Jarry com as casas a seguir e nada mais. E chamavam-lhe a Vila de São Leonardo. Havia a igreja, evidentemente, e umas casitas à volta, e o resto era tudo terrenos de cultura. O que é que o senhor fazia? Levantava-se? Qual era a sua orgânica do dia? Como é que era? Às 7 horas da manhã, o patrão chamava: "Ei, ligou, ontem ao trabalho."
A gente levantava-se e íamos trabalhar até ao pequeno almoço, 1 hora ou 2 antes do almoço. Quando chegava a hora do almoço, por volta das 8h30 mais ou menos, lá a senhora nos chamava então, manger, manger. Nós não falávamos português, eu não falava francês, só entendíamos manger. Em todo caso, almoçava, porque tomávamos o pequeno almoço e depois, por volta do meio-dia, à volta do meio-dia, era o almoço e o trabalho continuava sempre. Naquele tempo, naquele quinta onde eu trabalhei, cultivavam echalote, a cebola verde, aquela cebolinha verde, e pepino, e fruta? Couve, fruta, era tomate, tomate e couve, couve-repolho. Era a cultura que faziam, e a cenoura também. Havia a cenoura também. E para onde é que iam esses produtos? Era para ficar no Canadá ou já saíam fora do Canadá? Esses produtos eram distribuídos através dos Steinbergs. Era um grande nome, não era? Sim, à noite, quando o dia terminava o trabalho, preparavam as coisas que eram escolhidas e verificadas para irem para os Steinbergs. Era a primeira qualidade. E íamos levar, eu ia com o patrão descarregar as coisas lá no armazém de Steinbergs. Alguma vez o senhor, à noite, quando se confessava na sua almofada para ir dormir, chorava ou tinha tristeza de não estar próximo do seu país? Eu nunca chorei nesse sentido. Eu cheguei aqui e me senti verdadeiramente numa casa que não era minha ainda, mas que ia fazer dela minha. Claro, mas nós, ao termos um irmão ainda que ficou em Portugal e a sua mãezinha, de certeza absoluta que a saudade era grande. Senhora Conceição, você sabe que eu parti de casa aos 12 anos, trabalhar ali em Lisboa como marçano. A saudade, para mim, já não existia aquela saudade, aquele sentimento de pertencer à minha mãe, de pertencer à minha aldeia. É claro que eu nunca esqueci a minha mãe, nunca esqueci os meus irmãos. Mas o senhor tem boas recordações dela? Mas tenho. Quais são as melhores? As melhores recordações da minha mãe são que, quando meu pai faleceu, que eu tinha 6 anos, eu era a única criança que estava em casa, porque o meu irmão mais novo nasceu 1 mês depois do meu pai falecer. E naquele momento, quem é que fazia companhia à minha mãe? Era eu, porque era eu que estava em casa. Quantas vezes eu vi a minha mãe chorar? Muitas vezes. E ela dizia eu já escrevi até num certo poema, uma frase que ela dizia: meu Deus, trocaste o meu marido por um filho, porque o meu irmão mais novo nasceu 1 mês depois do meu pai falecer. E, entretanto, o tempo passa, e quando é que volta a Portugal? Eu voltei a Portugal 10 anos depois, e já estava casado, já tinha a minha esposa, Liz, que infelizmente já há 22 anos que faleceu, e foi com ela que eu fiz a primeira viagem a Portugal, mas foi a viagem de núpcias a Portugal, no ano depois de ter casado. Entretanto, vocês tiveram filhos, não é? Sim, tivemos duas moças, 2 filhas, a Karine, que é a mais velha, e que tem 52 anos, e a Jéssica, que vai fazer 50 anos brevemente. Na realidade, Sr. Laureano, nós sabemos, e muito bem, que é um escritor. É autor de muitas coisas que já fez publicamente, onde nós tivemos também a oportunidade de acompanhar em vários lugares. Quando é que nasceu esse amor pela escrita?
Quando nasceu esse amor pela escrita já é inato, já vinha comigo. Nasceu comigo, porque eu quando andava na escola, quando trabalhei em Lisboa como marçano e tudo mais, eu já escrevia cartas para outras pessoas que queriam uma carta para a namorada, ou assim, e eu escrevia as cartas para eles e fazia outras coisas artísticas também. Então o senhor aproveita com a sua habilidade tão grande de escrever uma carta à sua esposa. Aconteceu isso? Mas aconteceu, certamente. Não somente uma carta, mas certos poemas que escrevi à minha esposa. E o que é que o senhor mais apreciava nela? A sinceridade, a honestidade e a fidelidade. A minha esposa era uma pessoa muito, muito íntegra e uma pessoa muito inteligente e muito... eu não podia encontrar uma mulher que me satisfizesse em todos os pontos de vista, como era uma bela senhora, era uma bela companheira e fizemos lindas viagens ao Portugal e aqui a vários lados e não podia encontrar uma senhora como a esposa que eu tive. Infelizmente, o tempo foi pouco que vivemos juntos. O senhor encontrou nela o retrato da sua mãe? Não encontrei o retrato da minha mãe, porque eu não queria casar com a minha mãe. Enfim, sim, mas para mim não, era uma pessoa totalmente diferente da minha mãe. Era assim, em certos pontos, a honestidade, a sinceridade, isso é justo, mas a minha esposa era totalmente fisicamente e de uma maneira de pensar diferente da minha mãe. E o Sr. Laureano, quando está em vida familiar, tinha tempo para continuar a dedicar-se à escrita, porque era uma coisa, como disse, traz desde sempre. Sim, claro, é que eu escrevo sempre, é necessário uma emoção, mas posso escrever por certas coisas, posso escrever sobre um quadro, posso escrever de toda a maneira, porque a poesia está em tudo, a poesia está viva em todo lugar, tudo tem uma raiz poética. Sr. Laureano, mas pensando bem em relação àquilo que o senhor fez no início, sendo homem que foi trabalhar na agricultura, trabalhar com produtores ou com os que cultivavam a terra, passou para o oposto, o senhor não continuou a fazer isso? Não, eu trabalhei na agricultura durante o verão. No fim do mês de agosto, a cultura terminava aqui, naquele momento. E a seguir, o que é que foi fazer? E nesse momento eu fui trabalhar para a construção também, construção civil. E trabalhei na construção civil desde o mês de setembro e outubro, um mês e meio mais ou menos, porque, entretanto, no mês de agosto, o meu irmão encontrou trabalho nos Steinbergs. E quando o Steinberg, naquele tempo, estava em expansão, está muito em expansão. E, nesse caso, abriram um grande armazém de produtos e precisavam de pessoal. E então o meu irmão pediu ao capataz dele se havia lugar, se a possibilidade para mim também de integrar a equipa. Uhum. E é claro que não há problema, certamente, e o capataz escreveu um papel para mim e disse para o meu irmão que vá a tal lugar
Ainda me recordo hoje, era o 1010 Santa Catarina Este, que era o escritório de emprego de Steinbergs. E eu cheguei lá com um papel, falava pouco português naquele momento ainda. E entreguei o papel à secretária e mandou-me sentar à espera para passar uma entrevista. E lá uma senhora me chamou, lá me fez umas perguntas e tudo mais, a respeito da vida, o que eu podia responder naquele momento, porque eu naquele momento falava muito pouco francês. E passei um exame médico e de imediato eu comecei a trabalhar no dia 28 de outubro, no Steinbergs. Nunca deixou de trabalhar? Nunca deixei de trabalhar. Sempre teve trabalho? Sempre. Na mesma matéria ou completamente voltou outra vez noutra direção? Eu comecei a trabalhar, quando comecei a trabalhar no Steinbergs, comecei a trabalhar como chamam aqui na limpeza, porque falava pouco francês e assim. Mas eu comecei a ir à escola francesa para aprender francês. E um dia cheguei ao trabalho e o encarregado da noite chamou-me ao escritório e me disse: Laureano Soares, a partir da segunda-feira és tu que tomas conta da equipa da noite, da limpeza da noite. Porque eu que naquele tempo já falava, 2 anos depois já falava muito bem francês e também falava italiano, porque a maior parte dos outros empregados eram italianos. E aprendi o italiano com eles. E nesse caso eles eram todas umas pessoas idosas, com 50 anos e assim. E foi a mim, que tinha 21 anos naquele momento, que me deram o encargo de dirigir a equipa da noite da limpeza. O senhor, entretanto, também deve ter arranjado dinheiro para comprar uma casa, porque antigamente era muito mais fácil do que nos dias de hoje. Sim, é claro. Eu comecei naquele tempo, como mencionei antes, a companhia estava em expansão e abriram uma padaria. A padaria abriu, acrescentaram a padaria. E naquele momento precisavam de mais pessoal. E havia postos para ir trabalhar na mecânica. E eu apliquei para ir trabalhar na mecânica. Em vez de continuar na limpeza, comecei a trabalhar na mecânica. Comecei no começo a dar a lubrificação às máquinas e assim do género. Mas fui aprendendo, fui à escola de serralharia, torneiro mecânico, fiz todos esses estudos, na escola de métier, como chamam aqui. Uma escola técnica. Sim, e então comecei a seguir os graus da escada e quando terminei de trabalhar era serralheiro mecânico. E foi nessa altura que comprou a casa? Não, a casa comprei em 1971. Mas não foi esta? Sim, foi esta. Esta já tem há quantos anos? Já há 52 anos que vivo aqui nesta casa. E o que eu mais aprecio na sua casa é os quadros que o senhor tem, porque a sua esposa era uma artista, não era? Sim, a minha esposa em ser uma boa esposa, também era uma artista. Também fez quadros e tenho aí alguns quadros dela que guardarei enquanto eu for vivo e que vão fazer parte da herança das minhas filhas, das netas. E o senhor também gostava de pintura? Eu, quando era jovem, quando trabalhei, há uma etapa da minha vida que não sei se posso falar nela, pode, mas vou falar nela. Eu, quando regressei de Lisboa, tinha 15 anos. Quando eu trabalhei em Lisboa dos 12 anos como marçano até aos 15 anos. Aos 15 anos eu regressei à aldeia. Naquele tempo, regressei à aldeia porque, por certas razões que me convinham,
que devia fazer. E como não havia trabalho lá na aldeia praticamente, fui trabalhar para o Ribatejo, com um grupo de rapazes e raparigas da aldeia, que fomos trabalhar para o Ribatejo, perto da vila de Alenquer, numa quinta. Começamos a fazer a vindima e depois a trabalhar as terras da fazenda, da vindima e tudo mais, para trabalhar as terras e tudo mais. Mas o problema, tinha um problema, naquele tempo era muito difícil. O que nos davam para como comida era farinha, era 20 quilos de farinha por mês e 1 litro de azeite. E com essa farinha e com esse azeite que a gente se sustentava durante todo o tempo que lá estivemos, 9 meses. Nós podemos dizer que Portugal viveu tempos muito difíceis quando era governado por Salazar. Se eram difíceis, muito difíceis. E fazemos agora 50 anos. Celebramos o feito que foi passar para uma outra mecânica de vida que parece-me a mim que há muita coisa que não foi compreendida com essa mudança. É certo que muita gente não entendeu, ou não entende, ou não quer entender. Há uma coisa também, é que há muitos jovens que têm 50 anos hoje, nunca viveram o que a ditadura nos fez viver naquele tempo. Porque eu recordo muito bem, na minha aldeia lá, se alguém falava contra o governo, era denunciado. E iam buscá-lo à noite. A PIDE. Pois. E de maneira que eu digo francamente, porque como já mencionámos, eu escrevi, comecei a guardar o que escrevia, comecei a guardar à volta dos 15 anos. Eu comecei a guardar os escritos. Eu, quando vim para aqui, trouxe todos os meus escritos. Mas, se as minhas malas fossem abertas e se os meus escritos fossem lidos, vistos, eu não estava aqui hoje. E é preso? Eu talvez estivesse ido para o Tarrafal, ou não sei para onde. Nunca teve medo de se calhar, fazerem uma procura? Não teve receio disso? Bem, eu não tinha... Porque vivia aquele tormento, Sim, mas era jovem, por vezes não temos aquela... somos uma certa ingenuidade. E eu escrevia o que via e o que observava. E está escrito nos meus livros, em alguns dos meus livros há coisas escritas nesse género. E ainda continua, porque o senhor participa em saraus, momentos de poesia na comunidade. Qual é o seu envolvimento com a comunidade portuguesa? Eu, quando na comunidade portuguesa, quando sou convidado e quando há certas festas que posso ir, eu vou e tenho muito prazer em ir, mas por vezes não é fácil, porque eu tenho a minha parte francesa e a parte portuguesa, porque eu estou muito envolvido na parte francesa. Eu escrevo muito mais em francês que em português, porque eu faço parte de um grupo que chama Société Spoof. Autores são escritores, são poetas quebequenses que fazemos parte todos de uma união, se posso dizer assim. Um género, não é sindicato, mas é um grupo associativo, não é? Sim. Nós nos encontramos uma vez por mês para recitar e recitamos poesia e discutimos de poesia e tudo mais.
género. Nós acompanhamos um sarau que foi uma coisa riquíssima, onde o senhor também participa e foi qualquer coisa tão particular com autores da escrita quebecoisa, onde tem uma importância muito grande nesta província. E o próximo sarau vai ter lugar no dia 26 deste mês, daqui a 15 dias. E eu tenho os meus 2 poemas já estão escolhidos e são 2 poemas muito que eu adoro recitar. O Sr. Laureano tem filhos e os seus filhos alguma vez foram envolvidos para fazerem parte da comunidade portuguesa, se calhar fazerem toda aquela forma como estamos habituados, fazerem os sacramentos, ou a participação na escola, ir à escola portuguesa, não chegaram a ir para aí ou foram? Bem, as minhas filhas, a primeira vez que fomos a Portugal, tinham elas 4 anos e 6 anos. Para elas já não recordam-se pouco, mas a segunda vez que fomos a Portugal, elas tinham 9 e 11 anos. E nesse momento já queriam falar com a avó e com os primos e tudo mais, mas não era possível. Mas quando chegámos aqui, elas demonstraram o desejo de ir frequentar a escola portuguesa. E nesse momento elas frequentaram a escola portuguesa, que o primeiro ano fomos a Montreal, na escola da Igreja de Santa Cruz, e depois como havia uma escola aqui também em Brossard, frequentamos a escola de Brossard. Elas fizeram enfim, uma espécie de escola primária em português. Fizeram 5 anos da língua portuguesa. Mas a minha esposa também frequentava a escola nesse momento com as crianças para aprender melhor o português, porque a minha esposa falava, no resto, falava muito bem português. E as suas filhas falam português com a senhora? As minhas filhas, enfim, como vivem no meio francês, nunca frequentaram praticamente a escola, o meio português, elas leem e compreendem, entendem o português, mas falar não falam. Falam algumas palavras, mas não é muito. E os hábitos familiares, Sr. Laureano? Bem, os hábitos familiares, visto que a minha esposa era quebequense, aqui vivemos mais à maneira quebequense que a portuguesa. Mas, entretanto, a comida e a cultura portuguesa está muito bem instalada na minha família e continua seguindo o caminho na família. O meu genro, as minhas filhas e os meus genros adoram produtos portugueses. E a minha neta adora, essa adora pratos portugueses, incrível. De maneira que vamos sempre fazer as compras no centro de Montreal. Os produtos portugueses, vamos a Montreal comprar. O que é que não falta na sua casa? Porque o senhor, nesta altura, vive sozinho, mas há sempre um prato que nós gostamos de confeccionar e isso é parte da nossa cultura, é parte da nossa vivência. Bem, aqui em minha casa eu adoro bacalhau, evidentemente, todos os portugueses adoram bacalhau. Eu como muito bacalhau e as minhas filhas adoram bacalhau, sobretudo um prato que eu lhes preparo, o bacalhau grelhado na grelha e com batata e pimentos e tudo mais, elas adoram, me pedem muita vez para fazer esse prato. Sim. E elas adoram isso. Muito bem. E ir buscar pão à comunidade também é um hábito, não é? Sim, mas pão eu agora evito de comer muito pão porque não é muito bom para a saúde. Para mas gosta do pão português? Sim, claro. Há sempre pão português em casa, sempre. Sim. E uma garrafinha de vinho português?
Como? Uma garrafa de vinho português também. Sim, o Gazela e o vinho verde, o vinho é sempre português. Bem, muito bem. Eu não compro vinho outro que não seja português. Ó Sr. Laureano, e falando um pouco das festas familiares, como é que era vivido o Natal na sua casa? Aqui ou em Portugal? Aqui ou em Portugal, mas aqui essencialmente, porque era a esposa canadiana. Aqui era a maneira mais canadiana. Havia a árvore de Natal, havia as prendas de Natal e tudo mais, e havia sempre surpresas e foi sempre muito agradável a festa de Natal e convivíamos muito com a família. Quando as filhas eram novas, jovens, com os primos e primas, nos frequentávamos muito durante as festas de Natal. E quando chega esses momentos, já há uma reflexão muito maior, não é? Porque ou falta este, ou falta o outro, ou há um vazio, porque vive-se longe do país, há uma saudade que é tão grande, porque os que estavam presentes já não estão mais, já não fazem parte? É uma realidade da vida, Senhora Conceição. É a realidade, não podemos desobedecer a esse ritmo da vida, temos que seguir esse ritmo. É claro que eu hoje vivo só, vivo com as minhas filhas, é claro, mas tenho muitos amigos e pessoas amigas com quem troco impressões, converso, falo e a escrita me traz muito contacto exterior. Por falar em escrita, o senhor tem ali algo de muito especial em cima daquela mesa. Aquela mesa ali. Sim. Isso é uma memória muito grande, não é? Esta é uma memória muito grande, é? Não é, Sra. Laureano? É uma grande memória. É uma grande memória. Fale-me dela. Este é o meu livro da 4ª classe. Meu livro da 4ª classe Pode virar a câmara. Que eu fiz quando eu fiz a 4ª classe em 1950. Sabe que é o mesmo livro que a minha mãe teve? É exatamente o mesmo livro. É a mesma coisa? É exatamente o livro que a minha mãe pois teve. É o meu livro da 4ª classe que eu trouxe de Portugal e que tenho e que conservo aqui. É claro, está muito velhinho. É precioso, não é? É uma preciosidade para mim, é claro. Mas o senhor sente muitas diferenças em relação à aprendizagem de ontem e à aprendizagem de hoje? Porque antigamente as pessoas sabiam tudo. Eram os rios, eram as cidades, eram as províncias, era uma série de conhecimento que os jovens hoje não é da mesma maneira. É verdade, no meu tempo havia um professor lá na minha aldeia para o qual eu escrevi os primeiros versos que foram recitados, foram escritos por mim para ele. Os meus primeiros versos que foram recitados foram escritos para esse professor. Tinha eu 18 anos e foi numa festa que a aldeia organizou para comemorar os 40 anos de serviço, de ensinamento, de ensino que ele fez lá na nossa aldeia e eu escrevi certos versos e que foram lidos por algumas crianças que frequentavam a escola naquele momento. E o Diário de Notícias da Covilhã houve um artigo que foi publicado onde o meu nome foi mencionado como que houve poesias do antigo aluno do professor José Pereira que foram recitadas durante esse evento. O que é que o Sr. Laureano gostaria hoje, publicamente, de expressar em relação à pontualidade dos governantes que não sabem tanto daquilo que os portugueses já serão há 60 e há 70 anos e vivem no externo, vivem no Canadá, por exemplo, é onde estamos,
Acha que o governo deu-lhes esse reconhecimento o quanto eles mereciam? Eu tenho que ser honesto. Eu frequento pouco a política portuguesa. Sigo à distância, mas quando não critico, porque eu não estou ao corrente, não frequento a política e nunca fui em político. A política nunca me interessou como tal. E nesse caso eu deixo aos que têm mais jeito para isso, para discutir em política. Da política para mim não. Sr. Laureano, mesmo se o senhor não quer comentar em relação a essa parte, nós sabemos que há portugueses que têm o mesmo tempo de Canadá que o senhor, mas preferem ocultar ou preferem guardar e não dizer, porque hoje não é tempo de pida, hoje são outros tempos, não é? Onde as pessoas podem dizer realmente o governo português deveria de ser mais atento àqueles homens e àquelas mulheres que saíram fora do país há 65 anos. Certamente, mas é claro que eles não fazem, não recebem. É certo que eu tento, faço o meu possível, porque eu sou português e serei português até morrer. Serei sempre português. E a minha língua mãe, sempre tentei conservar o melhor possível e sempre escrevo em português. Escrevo, não há uma semana que nem um dia que não escreva qualquer coisa em português. Mas eu sou português e serei sempre português. E mesmo se adoptei o Canadá e o Canadá me adoptou, e hoje escrevo mais, me exprimo melhor em francês que em português, porque há razões para esse respeito. As minhas filhas falam sempre em francês, as minhas netas falam sempre em francês, os meus grupos geralmente são todos franceses. É claro que eu vivo mais em francês que em português. Entretanto, como penso que vocês estão notando, que eu ainda consigo me exprimir razoavelmente em português. Com toda a certeza. E o senhor acha que a comunidade portuguesa acompanha bem as sessões de leitura em português? Quando se fazem os encontros para poesia, para o lançamento de um livro? Eu fiz alguns lançamentos dos meus livros aqui e, em geral, tive bom sucesso. Mas há pouca, como é que posso exprimir? Presença. Interesse. Há muito pouco interesse. Sobretudo, a poesia é a arte mais pobre que existe, porque é mais lida talvez no mundo, mas é menos exprimida, menos desenvolvida. Os governos não dão muito apoio à poesia. Não são os governos, quer dizer o povo. Mas está certo. O governo dos Açores apoia imenso todas as atividades que acontecem com frequência em Santa Cruz. O governo dos Açores apoia frequentemente todas as atividades que acontecem. Eu tenho notado isso. É pena que o governo do continente não faça o mesmo. Seria bom que o governo continental fizesse os seus deveres. Enfim, o que é que seria necessário? O que é necessário é que não posso nomear nomes a pessoas, mas há pessoas que passaram pessoas aqui do governo que tinham habilidades e tinham conhecimento e davam apoio e deram muito apoio
à expansão da leitura, da escrita e da poesia, mas nem todas as pessoas têm essa capacidade ou esse conhecimento. Será um déficit do país? Será que os portugueses não foram feitos para crânios ou foram feitos mais para físico, para trabalhos manuais? Alguma coisa? Não, o povo português é muito inteligente. A gente portuguesa é muito inteligente e há muitos escritores, muitos poetas que sobressaíram depois da ditadura, que quando eu parti de lá, o Fernando Pessoa praticamente não era conhecido praticamente. Em 1959, Fernando Pessoa era pouco conhecido, mesmo se a estátua dele já existia lá em frente da Brasileira. A escrita dele era muito pouco divulgada. Quantos poetas, quantos escritores não saíram depois saíram das trevas depois da ditadura? Falamos do Zeca Afonso, que o primeiro que me vem à ideia agora, e outros mais, o Miguel Torga, igualmente. Eu, quando parti de lá, eu desconhecia praticamente esses autores, E como é que soube? Foi através da distância? Foi depois que eu comecei a frequentar mais a comunidade portuguesa e tudo mais, que eu fui investigar, hoje através do computador, podemos investigar e ir buscar tudo o que necessitamos. Ainda o ano passado eu fiz uma reportagem na revista Carquois, em francês, sobre o Fernando Pessoa, aqui para o grupo no qual eu faço parte. E foi muito bem acolhida, e houve poetas que me fizeram perguntas e que me perguntaram como acontece com tal vulto a viver nesse tempo. É incrível tudo que esse poeta escreveu. É verdade. Eu penso que é um dos maiores portugueses, escritores portugueses, Fernando Pessoa, incluindo, evidentemente, um outro que, é claro, não podemos esquecer, evidentemente, Vasco, que escreveu a fabulosa viagem de Vasco da Gama à Índia. Os Lusíadas, claro. Camões, Tem quantos Luís anos? Vaz de Camões, Tem quantos anos? que escreveu esta magnífica obra que eu possuo aqui, que é uma antiguidade que foi publicada em 1929. E este livro encontra-se aqui em minha casa hoje. Foi um presente da minha esposa e das minhas filhas, que procuraram através dos antiquários aqui para encontrarem este livro. Este livro viajou através de mãos de doutores dos Estados Unidos, porque tem dedicatórias aqui que passaram pelos Estados Unidos, e tem evidentemente a dedicatória da minha esposa e das minhas filhas. O senhor então tem herança na família que queiram continuar o seu talento? Os seus filhos, as suas filhas têm também gosto pela escrita? A minha filha mais velha, a Karina, tem competência, tem capacidade para isso. Ela fez o bacharelato em História e tem capacidade e tem conhecimento para isso, tanto em política, tanto em escrita, tanto em poesia, como ela tem capacidade para isso. Entretanto, dedica-se a outras coisas, mas ele tem capacidade para isso. E sei que as minhas coisas, o que ficar de mim, vai ser preservado por ela.
Eu sei que isto é um momento de transição, como disse no início deste encontro, irá para um outro espaço, que será o seu novo conforto. Ao deixar esta casa, não lhe deixa assim uma coisa no seu eu vazio, porque é aqui que tem as memórias todas. Sim, até um certo ponto, porque se eu recuo, se eu volto atrás à minha infância, aos 6 anos perdi o meu pai. Foi uma grande perca. Foi uma grande perda para mim. Aos 12 anos me ausentei para Lisboa a trabalhar. Perdi o amor da minha mãe. Fui trabalhar. Aos 15 anos fui trabalhar para o Alentejo. Aos 19 parti para o Canadá. A minha vida não está enfim, apegada somente num sítio. Vai haver recordações de todos os sítios por onde eu tenho passado. Esta casa aqui, é certo que foi aqui que eu passei os melhores momentos da minha vida, de felicidade com a minha esposa e com as minhas filhas. Foi aqui que eu criei as minhas filhas e tudo mais. Mas estou sereno, estou sinceramente muito sereno com o que está passando, porque já tenho, fui eu que decidi de partir. Partir para uma nova casa. Para uma nova casa, certo. E para onde vou, tenho mais ou menos o mesmo espaço que tenho aqui. E na casa, uma residência onde eu vou viver, tem uma grande biblioteca. Já encontrei as pessoas que se ocupam da biblioteca. Têm um jornal mensal que é publicado e que é distribuído pela residência toda, e para o qual eu vou certamente continuar a escrever. O senhor acha que já fez tudo ou ainda tem muito mais para fazer? Isso já estou a perceber, que vai continuar a fazer jornal, não é? Enquanto houver um sopro de vida, há sempre qualquer coisa a fazer. E eu tenho une pensée, disons en français, lorsqu'il y a plus de rêve, la vie achève. É? Não é a mesma coisa? E é por isso é que eu vou tentar e vou fazer o meu possível para manter sempre uma atividade intelectual enquanto houver juízo, enquanto as neuronas trabalharem, e eu vou continuar a escrever e a exprimir a minha vida. Porque estou escrevendo a minha autobiografia, mas são factos, são todos factos isolados, mas descritos verdadeiramente. Cada facto a descrição é feita completa. O senhor já escreveu quantos livros? Publicados, tenho 5 livros publicados. 2 em português e 3 em francês. Será que alguma vez o senhor pensou em fazer ou deixar escrito uma dedicatória ao seu irmão, que ele recebeu no Canadá, mas ele já partiu há 2 anos? Sim, o meu irmão Emitério, que chegou aqui antes de mim, foi ele que me fez a carta de chamada, infelizmente faleceu há 2 anos, da doença Alzheimer. E é certo que eu escrevi um poema que foi publicado na revista Carquois o ano passado, no mês de junho do ano passado. Foi um poema escrito para ele, para o meu irmão. O que é que esse poema diz? O que é que o poema diz?
diz muita coisa. É difícil dizer. Diz muita coisa. Diz que se eu pudesse ir a acompanhar, verificar, ir visitar esse mundo onde vivestes, que te isolou de nós, eu gostaria imenso de ir visitar esse país e ver-te, falar contigo de novo. Nesse sentido que eu escrevi esse poema. E, enfim, todas as pessoas que leram o poema me felicitaram nesse respeito. Estamos a terminar e há uma coisa que eu tenho que lhe perguntar. O senhor tem medo do futuro porque os seus netos é a promessa do amanhã? É a coisa que mais me preocupa, é isso. Eu tenho poemas escritos que falam desse respeito, sobretudo em francês, quand la forêt se meurt, arrosée par l'acide qui tombe en fine goutte d'un gros nuage gris. Está traduzido em português, mas agora não me recordo-me simplesmente da parte francesa. E esse poema me trouxe um prémio do deputado do governo de Quebec, no sarau, justamente, da Arte e Poesia, em 2010, penso. 2010 ou 2012, que eu tive esse prémio do deputado do governo de Quebec. Estou tão contente de ouvir a sua história, mas há uma coisa que eu gostava no final, Sra. Laureana. Quais são os conselhos a dar à nossa juventude? Conselho à nossa juventude. É ser o que eles são e tentar fazer o melhor que eles possam fazer com as possibilidades que eles têm. E eles têm muita possibilidade, muito mais hoje que nós tivemos no passado. E se eles utilizarem as possibilidades que eles têm, o mundo virá a ser melhor. Obrigada, Sr. Laureano. Foi um gosto enorme. Obrigado eu pela oportunidade que me dão de poder exprimir-me desta maneira. E com todo gosto. Obrigado. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai
Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.
Gracias.